E sabe quando você está com aquela tosse que já teve antes e decorou até qual antibiótico que sempre tomou para se livrar dela? Pois é, muita gente pensa que seria mais fácil ir à farmácia comprar o mesmo antibiótico sem precisar de receita e pronto. Só que há mais de uma década, isso passou a ser proibido e esses medicamentos só podem ser retirados mediante receita médica. Teve gente, é claro, que reclamou, mas a medida veio por um motivo bastante importante. Vamos entender. Quando falamos sobre doenças que mais matam no mundo, é comum pensarmos no câncer, problemas cardíacos ou pulmonares. Porém, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, temos uma nova preocupação pela frente: a resistência antibiótica. O órgão diz que a partir de 2050, as superbactérias irão matar pelo menos 10 milhões de pessoas todos os anos, um número maior que o atual de mortes causadas por cânceres. A resistência de que estamos falando é adquirida pelo uso inapropriado de antibióticos, seja em pessoas, na produção animal ou agrícola. Com esse uso inapropriado, em alguns casos as bactérias que deveriam ser eliminadas pelos antibióticos sobrevivem e, pior, se adaptam aos medicamentos. Ou seja, nas próximas vezes eles não farão efeito. Os remédios citados pela OMS são antimicrobianos que incluem antibióticos, mas também antivirais, antifúngicos e antiparasitários. Especialistas e a própria organização destacam que essa resistência já é um problemão de saúde pública. Entre as consequências mais graves estão o aumento da mortalidade por causa da ineficiência de tratamentos médicos, como tratamento para infecções virais ou quimioterapia. Por enquanto, um dos métodos para impedir que a situação se agrave é determinar se uma bactéria é resistente aos medicamentos, o que ajuda a refinar os tratamentos. Além, é claro, de não consumir os antibióticos sem prescrição. Há mais de 10 anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou que antimicrobianos só podem ser vendidos no Brasil mediante receita médica, justamente para prevenir os casos de superbactérias. E as proteínas Tau são fundamentais para as funções do cérebro. Acontece que um dos fatores principais do Alzheimer está vinculado à dobra errada dessas proteínas. Esse detalhe entrou na mira de cientistas que criaram uma solução promissora que vamos conhecer agora. Uma dose de um novo spray nasal está trazendo esperança para quem enfrenta o Alzheimer. Desenvolvido por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Texas, este spray melhora a memória e ajuda a combater a doença dentro das células cerebrais. O spray contém anticorpos que atacam e eliminam as chamadas proteínas Tau, que estejam em condições anormais. Isso ajuda a restaurar a função cognitiva. O Dr. Rakesh Kayed, líder do estudo, afirma que essa abordagem é promissora para muitas doenças neurodegenerativas, com o detalhe de não ser um método invasivo. Em cérebros saudáveis, as proteínas Tau ajudam na estrutura celular e no transporte de nutrientes. Mas quando essas proteínas se dobram de forma errada, elas formam aglomerados que prejudicam os neurônios e causam declínio cognitivo. Pesquisas mostram que a doença de Alzheimer se espalha por meio de um mecanismo em que sementes tóxicas de Tau se propagam de célula para célula. Este spray nasal chega rapidamente ao cérebro e tem como alvo esses aglomerados de Tau. Em testes com camundongos idosos, uma dose única do anticorpo chamado TTCM2 foi administrada. Após 3 horas, o tratamento se espalhou pelo cérebro, limpando os aglomerados de Tau e melhorando as conexões entre os neurônios.
Os camundongos tratados tiveram um desempenho muito melhor em testes de memória, indicando que o spray ajudou a aliviar perdas de curto prazo. Houve também benefícios no hipocampo, região do cérebro responsável pela memória e pela cognição. Apesar das grandes expectativas com o spray nasal, ainda não há previsão para testes dele em humanos.